Como nós vimos no final do capítulo 21 de Atos, a situação de Paulo ficou bastante difícil. Ele acaba aqui sendo preso, depois de todo o tumulto, é levado à fortaleza Antônia e agora ele vai apresentar o seu discurso, que, como pudemos observar, vai deixar surpreso o comandante, pois ele é capaz de falar grego. No entanto, quem vai ficar surpreso é quem lê a Bíblia, porque Paulo, ao começar o seu discurso, vai falar, nós não sabemos direito em que língua. Algumas traduções da Bíblia falam que ele abriu a boca e começou a falar hebraico, outras traduções dizem aramaico. Afinal de contas, em que língua Paulo está se comunicando? A questão é que os gregos e romanos sempre se referiam aos judeus como alguém que falava uma língua genericamente conhecida como hebraico. Mas, na verdade, essa expressão, essa palavra hebraico, significava qualquer coisa que os judeus falavam, não fazia-se distinção. Portanto, é muito mais provável e razoável que Paulo tivesse falado em aramaico, apesar do termo que aparece no Novo Testamento ser genericamente passível de tradução pela palavra hebraico. Aramaico era a língua do cotidiano, da vida do povo nesta época. Desde que eles voltaram da Babilônia, o aramaico passou a ter uma influência crescente dentro da sociedade de Israel. E aí, então, o que é que Paulo vai apresentar? Ele vai começar a falar sobre a sua vida, o seu próprio testemunho. Ele diz: irmãos e pais, ouçam agora minha defesa. E quando ouvem que ele está falando aramaico, todos ficam quietos e ele vai então identificar-se. Ele diz: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, o nome da província romana, criado nessa cidade. Paulo se identificando claramente com a sua formação em Jerusalém, e então ele vai mostrar o seu diploma. Olha, eu fui instruído rigorosamente por Gamaliel, que é o rabino mais famoso e importante do século I, que muitos entendem que era até mesmo neto de Hillel. E assim ele diz: olha, eu fui instruído na lei, eu sendo zeloso por Deus como qualquer um de vocês, e tão zeloso eu sempre fui, tão dedicado, que eu persegui os seguidores do chamado caminho, até mais uma vez aqui mencionado a expressão para se referir aos primeiros cristãos como os que fazem parte do caminho. E então Paulo fala como ele ameaçava, prendia todos aqueles que se identificavam como seguidores do caminho. E então ele vai adiante e diz: olha, eu cheguei até mesmo a ir atrás do Sinédrio, e o sumo sacerdote, que eu peguei cartas para levar até Damasco, para trazer pessoas prisioneiras para serem punidas. Paulo vai dizer: olha, o mesmo tipo de zelo que vocês têm, eu tive, e aliás, muito mais, porque ninguém mais perseguia essas pessoas às quais estamos nos referindo do que eu. E então agora Paulo vai mostrar que a experiência cristã não é simplesmente uma espécie de seguir regulamentos, uma espécie de apenas concordar com um determinado credo. Envolve um conhecimento de Deus que passa por uma relação pessoal e, no caso de Paulo, muito profunda e intensa. Então ele vai contar a sua história. Por volta do meio-dia eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vindo do céu brilhou ao meu redor, caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? É interessante observar que no texto não há nenhuma referência a nenhum cavalo que aparece tantas vezes em muitas gravuras. É simplesmente uma tentativa de descrever o que aconteceu. Paulo fala da voz do céu e aqui a identificação de Cristo Jesus com a sua igreja. Perseguir os cristãos é perseguir o próprio Cristo, porque ele é a cabeça e a igreja é o corpo. E então Paulo pergunta: quem és tu? E ele diz: eu sou Jesus o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Quando nós lemos o que Paulo está dizendo, a verdade é que esse testemunho de Paulo aparece lá no capítulo 26 e também aparece no capítulo 9
no versículo 7. Quando nós lemos, ficamos um pouco confusos, porque no verso 7, o texto diz: os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Quer dizer, parece que eles ouviam e não viam. E quando chegamos aqui no capítulo 22, diz que eles viram a luz, mas não entenderam a voz. Veja, eles viram a luz, não viram nenhuma outra pessoa e ouviram a voz, mas não eram capazes de entender, perceber o que estava sendo falado. Então, o texto pode ser melhor entendido. E diante disso, Paulo pergunta: o que devo fazer, Senhor? O Senhor diz: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. É impressionante perceber, em primeiro lugar, como fé cristã envolve experiência profunda com Deus, que começa com o conhecimento de quem é Cristo Jesus. E segundo, uma ação de Deus poderosa e extraordinária, que nós sabemos que muitas vezes não tem como ser contida. Ninguém chega a Deus, a Cristo, apenas por uma espécie de decisão somente sua, mas por uma ação poderosa. O poder de Deus é capaz de mudar o fariseu Saulo na pessoa maior proclamadora do Evangelho de Jesus Cristo. E acompanhe na sequência para ver o que mais vai acontecer aqui no capítulo 22. Capítulo 22 relata novamente a experiência de Paulo próximo a Damasco, quando ele buscava aqueles crentes, ia para buscar aqueles crentes e levá-los presos. Quando ele viu essa luz, ele ficou cego. Portanto, ele foi conduzido pela mão para a cidade de Damasco, onde ele teve contato com um homem que Deus mandou para falar com ele, chamado Ananias. Quando chegou Ananias, colocar seu braço em cima dele, um homem que era fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam. Isso é importante para saber, porque Paulo está falando para judeus que se consideravam fiéis. Ele quer que eles entendam que a pessoa não precisa abandonar essas cerimônias, abandonar esses costumes judaicos. Ananias era fiel seguidor, era respeitado, ele não era perseguido pelos seus colegas judeus. Portanto, Paulo quer que essa gente entenda que Paulo também tinha as ideias como Ananias. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados, falando para Paulo, o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você será testemunha dele e todos os homens. Aqui o texto lembra que Ananias tinha também recebido uma revelação, e que o nome que na revelação ele ouviu para descrever quem era Jesus, o Messias, ele era o justo. E uma maneira de dizer, ele era um homem perfeito, uma pessoa que Deus aceitaria como sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Ananias, portanto, continua dizendo que Paulo seria testemunha. Lembramos muito bem essa palavra de capítulo 1, versículo 8, em que cristãos que recebem uma comissão da parte de Jesus, como os outros discípulos e agora Paulo, que ele seria testemunha e que esse testemunho que ele daria seria levado aos cantos distantes da terra. Mas o ponto-chave, a área em que os judeus estavam prontos realmente para matá-lo, era aquilo que ele agora vai falar. Que essa comissão da parte de Jesus, que Paulo queria ser o Messias, aquele que foi prometido pelos profetas, aquele que morreu e ressuscitou, que ele tinha comissionado ele para ir longe para os gentios. Aconteceu numa outra experiência aqui na cidade de Jerusalém. Lembra que ele passou uns 3 anos na Arábia, daí ele veio para Jerusalém e um dia, quando ele estava orando,
Deus apareceu para ele em forma de êxtase, por meio de uma êxtase, e diz: depressa, sai de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Portanto, desde muitos anos já Paulo está sendo objeto de ódio aqui em Jerusalém. E agora, novamente, aquele que queria tanto unir os cristãos com os judeus, trazendo aquela oferta volumosa para os pobres desta cidade da Judeia, agora vai ouvir novamente essa palavra que ele vai ser perseguido. Como pudemos ver, Paulo dá o seu testemunho completo e fala como que Deus agiu na sua vida por meio da pessoa de Cristo Jesus e explica tudo o que era necessário diante dessa circunstância que observamos aqui no capítulo 22. Mas como vocês certamente já observaram, Paulo prossegue e vai dizer a frase que foi mencionada no versículo 21, vá, eu enviarei para longe aos gentios. É impressionante ver o que o texto de Atos 22 vai nos informar. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso, então todos levantaram a voz e gritaram: tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? É impressionante observar o que vai acontecer aqui. Até este momento, esses religiosos do contexto judaico escutam o judeu Paulo, que tem ideias diferentes, e tudo está indo razoavelmente bem quando ele vai dizer o seguinte: olha, eu estou caminhando na direção de romper bastante dessa separação que existe entre judeus e gentios. Eu vou ser enviado para anunciar a palavra divina aos gentios e, de repente, todo esse alvoroço, toda essa confusão, o cerne da questão era exatamente esse. E como é que nós devemos entender uma situação como essa? Talvez o problema que vamos encontrar no meio do povo judeu é um problema que encontramos na nossa vida hoje. Em vez de olhar para trás e perceber que aquilo que temos na nossa tradição de fé é fruto da graça de Deus e da sua ação maravilhosa sobre a nossa vida, nós achamos que isso se torna um mérito para nós e nos coloca acima dos outros. Esquecendo-se de que eles mesmos não eram nada, foram chamados por Deus, separados e abençoados, surge um orgulho no meio do povo que se considera superior aos demais e trata, no caso, os gentios como uma espécie de pessoa espiritualmente inferior. E Paulo está dizendo: ó, Deus está mostrando a sua graça e misericórdia porque Israel não era finalidade em si mesmo, mas deveria também abençoar as nações. E é por esse caminho que o livro de Atos vai caminhando, vai indo, se dirigindo sob a ação do poder de Jesus Cristo e do Espírito de Deus. Agora você viu que as coisas se complicaram, porque diante de tudo isso, de repente se descobre que esse Paulo, aparentemente um judeu religioso problemático, é um cidadão romano. E o que vai acontecer agora com esse cidadão romano preso? Acompanhe na sequência. Paulo se encontrava justamente no canto oposto daquele onde nós estamos neste momento. Ali estava a fortaleza de Antônia, onde se guardava um bom número de soldados prontos para qualquer dificuldade que ocorresse em cima da plataforma da área do templo. O que esse comandante Cláudio Lísias vai fazer
para saber o que está provocando esse tumulto que ele quer que acabe logo. A maneira que os romanos buscavam a verdade foi através da tortura. E a mais esquisita e terrível tortura seria açoite. Portanto, amarrando Paulo, preparando para açoitá-lo, quando de repente uma outra surpresa da parte de Cláudio Lísias. Paulo declara que ele é cidadão romano. Os benefícios de ser cidadão romano eram múltiplas, mas uma delas foi que ninguém podia torturar um romano para descobrir a verdade. E como ele não tinha sido condenado por nenhum crime, o comandante ficou também temeroso de qualquer represália, qualquer volta para ele mesmo ser punido ou até talvez demitido do exército. Portanto, ser cidadão, e para Paulo a cidadania que mais importava era a cidadania celestial. Mas de vez em quando, ao lermos este livro de Atos, descobrimos que Paulo utiliza esse benefício que ele ganhou através do seu pai, nascendo numa família judaica que talvez serviu no exército romano, quando essa área de Síria e Judeia foi conquistada no ano 63 por Pompeu. Desse modo, ele pode também se beneficiar. E desta forma, Paulo escapou àquela tortura do açoite para saber a verdade. E nós descobrimos nos textos que vão prosseguir a dificuldade que esse comandante tem em saber qual é a razão que os judeus odeiam tanto a Paulo. A mesma coisa vai acontecer com outro romano, bem conhecido pelo livro de Atos, que é Félix. A mesma coisa acontece novamente com Festo. Realmente é uma dificuldade imensa em saber por que Paulo, que não parece ser uma pessoa que vai dirigir uma insurreição, uma guerra contra Roma, mesmo assim que ele fosse judeu tão odiado pelos outros.